Oi, Denise, tudo bom? Olá, tudo bem? E você, Andréa? Boa Tudo noite. bom, boa noite. Que honra conversar com você, viu? Honra Obrigada. toda minha, imagina. Muito obrigada pelo convite. E aí, tudo Imagina, bem? tudo em ordem. E Então escuta, tá eu vou ótimo. começar te apresentando, pode ser? Claro, por favor. Então, tá bom. Então, a doutora Denise Leles é doutora em pediatria pela USP e uma Uhum. apaixonada pela infância. É Exatamente. podcaster do Primordial Podcast, que, aliás, Exatamente. faz muito sucesso porque é muito didático, traz muitas informações para quem trabalha com crianças, né? Sobre Verdade. infância, que é um período lindo aí. Eu também sou apaixonada por esse período. E aí, Denise, eu queria que você contasse um pouco para a gente a sua trajetória profissional e Uhum. os canais de comunicação, né? As mídias sociais que você utiliza para produzir conteúdos e promover conhecimentos científicos, né? Voltados à infância. Muito obrigada pelo convite, Andréa, por essa oportunidade de falar. Hoje é dia do psicólogo, né? Eu É fiquei dia do sabendo agora. psicólogo. Meu, olha que honra, dia do psicólogo, a live com a psicóloga, é É muita honra isso isso daqui. aí, obrigada. Então, parabéns pela sua profissão maravilhosa, que eu sou muito fã. Eu falo Que que bom. quanto mais eu estudo pediatria, mais eu preciso saber psicologia, viu? É isso Porque, aí. olha, não tá É. fácil, mas Eu parabéns acho que mesmo de elas andam coração. muito de mãos dadas, sabe? É Sim, muito importante, a né? gente setoriza o conhecimento de um jeito não muito inteligente, né? Na verdade, é tudo uma coisa só e a gente fica tentando É fatiar o verdade, negócio, né? com Mas é isso. certeza. Então, você quer saber um pouquinho da minha trajetória profissional, é isso? Eu quero. Ora, ano que vem faço 20 anos de formada, olha que novinha. Que legal, 20 anos, menina, é uma loucura, que né? bom. É muito bom. Eu também acho. Eu falo que, graças a Deus, a nossa profissão, quanto mais tempo de estrada, melhor, né? A gente vai É, ganhando experiência, não tenho vai dúvida ganhando disso. experiência. É Metade da isso. minha carreira é com filhos, metade da minha carreira é sem filhos, que eu faço Que, 20 anos de formado e o meu filho mais velho tem 10 anos. Então, que legal. é metade, metade mesmo. E aí, eu acho que E a aí minha. que e esse que é o legal, né? Porque você adquire uma experiência Sim. fantástica com filhos, né? Sem dúvida, não, e é o que eu falo, é a maior pós-graduação que um pediatra pode ter, né? É Com o certeza. pós-doutorado, pós tudo, com o filho, Com certeza. cada dia é um aprendizado. Então, a minha trajetória, eu faço 20 anos de formada o ano que vem, mas antes de fazer medicina, eu fiz uma formação em nutrição, que aqui em São Paulo tinha na época que eu era adolescente, tinha um ensino técnico, que era uma parceria da GV, da Getúlio Vargas, com as escolas estaduais. E aí os meus pais, minha mãe está assistindo, queriam que eu Que fizesse legal. ensino técnico, e aí eu fui, porque talvez nem fizesse faculdade, né? E aí eu Aham. fui para nutrição, e aí tive uma super formação, super intensa, que eu falo que equivale a uma graduação, teve tudo, estágio, eu trabalhei em hospital, isso ainda aos 17 anos, né? Depois que eu entrei na medicina. Então, eu entrei na medicina já com uma bagagenzinha de, de nutrição, de conhecer um pouco mais e comecei a ver o quanto a nossa formação era deficitária nesse aspecto. A gente realmente não aprende nutrição na faculdade de medicina, nem na residência de pediatria. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Por isso que a gente precisa muito continuar estudando. Mãe, Olha amo. aí, que legal. Então, ela é minha. Um dia a gente faz uma live sobre minha mãe, é uma história e tanto, Legal. não é? Vamos sim. Então, e aí, André, eu fui então atrás, né, de continuar na nutrição. Então, eu terminei a faculdade de medicina, eu fiz um ano ainda de medicina de família. Depois eu fui Uhum. para pediatria. E aí, depois da pediatria, eu fiz nutrologia.
e fiz aí uma carreira de ensino médico, fiquei bastante tempo nessa parte, né, estudando e ensinando, fiquei mais de 10 anos nessa área, até hoje eu trabalho com isso, né, estou na Liga de Obesidade Infantil e tal, e fiz nutrologia e comecei a carreira acadêmica, comecei um projeto que era o mestrado, depois virou doutorado, e quanto mais eu estudo, eu acho que esse doutorado foi o meu pezinho fora da pediatria, que quase todas as disciplinas eu acabei fazendo fora da pediatria. Fui um pouco para psicologia, para a Faculdade de Saúde Pública, onde eu conheci a nutrição comportamental. E aí eu comecei a melhorar a minha formação, eu falo, sabe? A Uhum. ganhar novas skills, novas ferramentas que eu não tinha e que me ajudaram muito no consultório. E comecei a fazer uma rede de profissionais, de colegas, que não tinham nada a ver com a medicina, mas que entendiam muito do que a gente estava fazendo na pediatria. E aí, com isso, eu comecei a trazer esse pessoal para falar com a pediatria, por cursos, enfim, podcast, por tudo que eu estou fazendo, né? Eu escrevi um livro em 2019, Que passei legal. 2019 inteiro escrevendo o Primordial, o livro, que está virando Uhum. aí o podcast, e infelizmente ele está parado por razões óbvias, né? Mas a gente vai retomar essa parte e vai ser um material super que vai representar muito tudo isso que eu estou falando. O quanto tem de coisas e teorias que a gente pode usar na pediatria que a gente não tem usado. E a ideia não é olhar para o que as outras gerações fizeram de um jeito crítico, muito pelo contrário. Você que ouve o Primordial, você viu que o primeiro episódio é um episódio de gratidão por tudo que foi feito até aqui. A infância nunca foi tão boa, a gente nunca teve uma Sem dúvida. mortalidade infantil tão baixa, né? Só que tem muita coisa que dá para a gente fazer ainda. É lógico, sempre, né? E quanto mais a Sempre. gente estuda, é engraçado, mas você quer saber a respeito Exato, de coisas que vão até facilitar o seu trabalho, né? Pelo menos você exato, orienta os seus pacientes da melhor maneira possível, né? exato, sem dúvida. E eu, ouvindo o Primordial, eu falava com meu pai, escuta isso, é tudo que eu penso, né? Então, foi muito Sim. legal. Eu tive a oportunidade de ouvir alguns capítulos com meu pai. E agora Aham. eu vou chamar meu pai, Denise, para É, conversar e para falar um pouco com você. Eu vou que legal. apresentá-lo rapidamente, tá bom? Tá Mas joia. ele também já é seu fã. Eu também, ele também. Meu, eu não sei se eu tenho. Olha, eu tô meio emotiva hoje. Eu tô um pouco emotiva, mas vamos lá, vamos Vamos lá, lá. continua. Então, meu pai é médico pediatra também, formado na Escola Paulista de Medicina em 1957 e atua até hoje. Atualmente, ele atua em posto de saúde e AMA, que são serviços da prefeitura, tá? Então, ele vai falar um pouquinho sobre o seu podcast. Gente, que honra, meu Deus do céu. Doutor Elias, Oi, Denise, tudo bem? tudo bem, o senhor? Prazer em vê-la e ouvi-la. Eu, tomei contato com as suas atividades através do Primordial. E eu achei aquilo fantástico. Achei aquilo uma realização que você fez, que realmente esse país precisa, é necessário para esse país. Porque quando a gente trabalha em posto de saúde, em AMA, a gente vê quanta dificuldade que esse povo tem e quanta dificuldade que eles não têm, porque eles não comem, falta coisa, falta salário, falta trabalho, falta uma série de coisas que esse país até hoje não andou. É um país parado, lamentavelmente parado. Mas eu parabenizo você pelo seu trabalho. É um trabalho digno,
é um trabalho que merece estudo de outros profissionais para entender sobre alimentação. O pediatra, o pediatra é um médico que lida com a infância toda, né? Então, ele vê a necessidade da nutrição das crianças. Eu, em 1970, não, quando eu me formei, você acho que nunca viu isso daí, mas quando eu me formei, nós tínhamos Kwashiorkor, que eram aqueles desnutridos de terceira, de quinta geração, que eram terríveis você ver aquilo lá. E eu vi tudo isso daí. Felizmente eu vi, e hoje eu vejo que o país deu um passo para frente, realmente, mas através de conhecimentos como você está transmitindo para outras pessoas, que eu parabenizo você, é um trabalho fantástico, eu aprendo muita coisa com você, apesar da minha pequena idade. Eu não tenho muita idade. Ai, acabei com a minha maquiagem aqui. Vocês dois, eu não sei se eu vou conseguir ficar firme, mas eu vou tentar. Olha, eu, assim, sem palavras, estou extremamente emocionada. Quando você me convidou para essa live, eu já chorei, Andréia. Então, você imagina hoje, né? Eu fico extremamente emocionada de ver uma pessoa como o senhor, doutor Elias, 89 anos, né, trabalhando pela infância e se reinventando, ouvindo podcast, né, gostando do podcast. Então, o seu elogio para mim é assim, eu estou assim, sem palavras e agora borrada. Não sei como é que a gente vai continuar essa live, mas eu vi assim. O primeiro episódio do Primordial foi justamente para agradecer tudo o que as gerações anteriores de pediatras fizeram, né? Eu falo que a gente nunca teve uma infância tão maravilhosa, com tantas possibilidades, apesar de a gente falar mal deles o tempo todo, porque, né, a gente acha um monte de problema, mas eles nunca viveram tanto, nunca foram tão pouco doentes. As doenças hoje têm muito mais a ver com a gente, com como a gente lida com a infância do que com eles especificamente, né? Então, nossa, isso representa muito para mim. Muito obrigada por tudo que o senhor falou. Eu estou muito emocionada. Acho que para mim já valeu. Muito obrigada mesmo. Depois eu vou mostrar para a Regiane, que é minha parceira, que acho que ela não está online, mas eu vou mostrar para ela, que é a minha parceira que fez sair do papel esse projeto, que eu, né, super agradeço ela me ajudou muito a colocar em prática. E logo, logo eu vou entregar um exemplar do livro para o senhor, pessoalmente, autografado. Muito obrigado. Te dar um abraço forte, viu, de gratidão, um beijo, muita admiração. E eu estou vendo de onde que saíram essas duas pessoas incríveis que eu conheço, que é o Fábio e a Andréia. Trabalhei com o Fábio, né? Foi por causa disso que a gente está aqui, porque eu não conhecia vocês. Com certeza. Então, muita gratidão mesmo por tudo. Muito obrigada. Que legal. Obrigada a você. E olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amamentação, né? A gente está no mês de agosto, que é o Agosto Dourado, né? O mês da conscientização sobre a necessidade da amamentação, principalmente do 0 até os 6 meses de idade. É um movimento de alerta à população sobre esse tema super importante. E no Brasil ele é comemorado desde 99 com a coordenação do Ministério da Saúde. E por que a cor dourada, né? Que isso me chamou a atenção também. E eu achei tão legal, porque o leite materno é considerado um alimento de qualidade ouro para bebês e crianças. Então, é isso que é muito legal. Eu o tempo inteiro aprendendo, eu não sabia disso e fiquei super feliz de saber, né? E aí, eu queria que você contasse um pouquinho por que a amamentação é tão importante, Denise. E eu vou falar com uma referência dessa aí na minha frente.
você vamos pode lá. chamar a hora que você quiser. Então, tá bom, porque, gente, a voz da experiência está aqui, né, para a gente aprender junto. Mas eu acho que eu vou falar um minutinho e aí eu vou dar a palavra para o nosso mestre aqui, né? Quantos anos, doutor Elias, de pediatria? 63. 63 anos de pediatria, gente do céu. Isso, eu ganhei a minha noite, ganhei meu ano aqui com essas palavras. Muito legal. Eu acho, André, que hoje a gente tem tanto estudo recente, né, em relação à amamentação, que a gente conseguiu comprovar que o leite materno é o melhor alimento. Isso a gente já sabe há algum tempo. Sim. Para o recém-nascido, o melhor alimento para a criança aí até 2 anos. E, além disso, a gente conseguiu comprovar que o leite materno é inimitável, é insubstituível. Então, hoje não faltam evidências para a gente dizer que é como se o corpo da mãe se liquefizesse para atender às necessidades do bebê, de tão diferente que é o leite materno, de mãe para mãe e conforme as necessidades do bebê. Então, acho que colocar essa fala de que o leite materno é uma parte da mãe que vai para o filho, isso eu acho que resume a importância do leite materno. A gente depois vai falar das mães que não amamentam, né? Mas, resumindo, eu acho que é o que a gente tem hoje de estudo, é dizer que a gente está alimentando a criança como uma parte da mãe, se a gente conseguir dar leite materno. Com certeza. Doutor Elias. Com certeza. Você fala um pouco da importância da amamentação. Olha, a amamentação é de longa data, realmente de longa data. Porque antigamente não havia produtos, fórmulas como hoje tem atualmente. E então a amamentação de antigamente era normal, as mães gostavam de dar. Aliás, até hoje as mães gostam de amamentar. Isso a gente sente quando a mãe amamenta e ela se orgulha disso daí. E realmente o leite materno não é insubstituível, como você falou. Não tem leite igual. Ela te dá alimentação, te dá proteína, te dá gorduras, te dá hidratos de carbono, te dá vitaminas, te dá os... Eu não sei o que você vai falar. Os nutrientes. Nutrientes outros, né? Cheio de nutrientes. E, além disso, não é só isso que a mãe dá. A mãe dá amor. Só amamentar é um amor muito grande. E é isso que a minha fala hoje seria esse tema. Dentro da gestação e pós o parto. E que eu gostaria de já começar, porque senão a live acaba. Por favor, vamos ouvi-lo. Então a mãe, o ápice do ponto acima da mãe é realmente quando ela engravida. Não é o casamento. O casamento também é o ápice, mas é lá no morrinho. Mas quando ele chega, quando ela engravida, nossa, esse é o ápice da mãe. Toda mãe quer engravidar, quer ter um filho. Toda mulher. Né? Toda mulher, aliás, não toda mãe, toda mulher. E isso não é só a gravidez. Eles adquirem, tanto o feto quanto a mãe, começam a adquirir uma ligação, que é uma ligação ininterrupta. Não tem ligação maior do que essa. É uma ligação fantástica. A mãe sente o crescimento do bebê nela. A mãe sente os movimentos do bebê. A mãe sente a ansiedade de ter logo o filho, porque ela está preparando, são 9 meses corridos, mas é demorado 9 meses, não é tão... E a mãe quer ter logo, logicamente. E essa é uma ligação fantástica, que não é só depois que nasce acabou a ligação.
Não. A mãe é mãe até o fim da vida. Quando uma criança de 5 anos cai e se machuca, ela sai correndo para a mãe, não sai correndo para o pai. Essa ligação é fantástica. Isso a gente sente na mãe, não é? E eu queria até perguntar para vocês dois, porque uma das coisas que eu acho muito importante também é o vínculo que se estabelece durante a amamentação. E queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, principalmente porque tem mulheres também que não conseguem, por qualquer motivo, amamentar, e algumas não podem. Então, como que não é só o peito, né? O peito a gente sabe que é fantástico, isso a gente já sabe. E com agosto dourado, eu acho que todo mundo sabe um pouco mais, porque é isso, né? Vai se divulgando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Legal, gostei. Então, uma coisa para complementar o que o doutor Elias falou, que as mães querem amamentar, as mães querem muito. A gente tem estudo mostrando que antes de ter o neném, as gestantes, mais de 90%, 94% para ser mais específico, das gestantes querem amamentar. E um dos maiores medos das gestantes é não conseguir amamentar. Ou seja, ao mesmo tempo rola um desejo muito grande, mas também um medo muito grande, talvez até criado pela gente, pelos profissionais de saúde, de tanto que a gente fala disso como uma coisa que talvez dependa só do desempenho materno. E a gente sabe hoje que não, que para amamentar a gente precisa de um sistema multissetorial. E se esse apoio, se esse incentivo não incluir todos os setores, ele não é um incentivo real. O que acontece hoje? Hoje a gente fala para a mãe, olha, você tem que amamentar até 2 anos, que é o melhor alimento para o seu filho. E aí, ao mesmo tempo, você manda a mãe voltar a trabalhar aos 4 meses, né? A empresa manda a mãe voltar aos 4 meses e fica nas costas dela, e somente dela, a ordenha, o armazenamento do leite, com quem ela vai deixar o bebê, como que vai ser ofertado esse leite. Fica nas costas da mãe, como se fosse apenas responsabilidade dela. Hoje a gente sabe que para uma criança ser amamentada, a gente precisa de um sistema todo, né? Outra coisa importante que você falou, o motivo da cor do agosto dourado, né? O agosto dourado, a cor que eu não deu... sabia dessa cor, que então, em relação ao leite. E ao mesmo tempo, que cor que são as latas de leite materno, né? De leite materno, não, que cor que são as latas de leite dourados, né? Dourado. Então, a mãe, ela está no meio, as gestantes e puérperas e mães estão no meio de um grande sistema com vários interesses, e o apoio real ao aleitamento a gente ainda não tem. A gente não tem. Um país que faz a mulher voltar a trabalhar aos 4 meses não está nem aí para a amamentação. Uma empresa que faz isso não está preocupada com a amamentação. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que investir na amamentação é prevenir doenças que depois vão economizar muito para o país, para o governo e tudo. Então, isso só... É preventivo, né, Denise? Não, sim, para tudo, né? A gente sabe que sim. Ao mesmo tempo, você tocou no assunto das mães que não amamentam por vários motivos, né? Então, a gente sabe que hoje, apesar de 94% das mães desejarem amamentar, a gente tem uma porcentagem aí de 40% de mães que amamentam até 6 meses no Brasil, tá? Então, olha que diferença gigante. E aí a gente olha e fala com quem? Com as mães, sendo que a gente deveria falar com todo mundo, menos com a mãe, para essa mãe poder ser apoiada, né? Então, assim, tem problema de pega, tem problema de dor, tem problema... Mas o que mais faz diferença no sucesso da amamentação é o apoio. É a rede de apoio. É essa mãe não precisar se descabelar com um monte de coisa, ao mesmo tempo em que ela precisa se preocupar em amamentar o seu filho. Então, o que eu vejo muito, né? Até eu chamo atenção para isso. Há uns 3 anos, eu tenho meu Instagram desde 2016. Há uns 3 anos, eu postei isso no dia da amamentação, no agosto, que as mães que desejam consigam amamentar.
E aí fui criticada, me mandaram mensagem online, no privado. Que história é essa? Toda mãe consegue, toda mãe pode. E hoje, em 2020, muito pouco tempo depois, eu estou vendo o contrário, um movimento gigante em prol da empatia e em prol de você ter uma narrativa de empatia com qualquer mãe, né? Para Uhum. promover a amamentação, você não precisa excluir as mães que não amamentaram. Precisa falar mal dessas Uhum. mães, né? Uma coisa não necessariamente exclui a outra. Então, ser mãe é muito mais do que o alimento que você está dando para o seu filho. Sim, a gente está falando do padrão ouro, que é o leite materno, mas ser mãe é muito mais do que isso. Tem mães que às vezes passam por cima de si mesmas e às vezes até por cima da criança, de necessidades da criança, para manter essa meta social de amamentar. Então a gente precisa olhar sempre com olhos cuidadosos para como a gente está comunicando a importância da amamentação. Isso eu tenho visto, eu Até, vejo muito. até porque, Uhum, desculpa te interromper, mas pode eu, falar. eu, eu lembrei agora de um caso, Denise, que é o caso das crianças adotadas. Aham, Então, não é um momento que a mãe pode amamentar, né? exato. Mas eu acho que isso não implica no vínculo que ela vai formar com o filho. Exatamente, não, e tudo, né? A gente fala da programação metabólica até os 2 anos, programação da microbiota e tudo, todo esse conhecimento que a gente tem da plasticidade da infância até os 2 anos, isso não acaba depois, né? Vínculo você pode formar o resto da sua vida. Tem estudo, que é um estudo famoso dos órfãos da Romênia, um estudo super famoso que Harvard entrou e tal, que tem naquele documentário Primeira Infância, não lembro o nome do documentário, mas depois a gente posta aqui. Tá. Eles mostram que as crianças que estavam num ambiente muito desfavorável, quando elas vão para um ambiente favorável, elas melhoram, seja qual for a idade. É Então, incrível. vínculo, afeto, apego é tão importante quanto nutrição. A gente tem estudo disso desde a década de 60. Eu vou falar em algum episódio do Primordial do estudo das mães de arame, do Harry Harlow, que você que é psicóloga sabe melhor do que eu. Ele conseguiu provar que os macaquinhos, nossos primos macaquinhos, né? Uhum. Para eles era mais importante o apego do que o alimento. Isso é tão forte, por mais bizarro que tenha sido esse estudo, que hoje jamais passaria num comitê de ética, mas olhando para trás, isso prova o quanto o apego também nutre, né? O apego Uhum. também nutre, o carinho, o afeto também nutrem. Então, a gente não precisa ter uma receita de bolo para que a criança seja emocionalmente saudável. Eu tenho 8 pacientes adotados no consultório. 8. E assim, é impressionante o quanto esses pais são tão pais ou mais pais do que pais biológicos, né? É. Então, isso me ensinou muito na prática o poder do amor materno, paterno, parental. E não tem nada a ver com vínculo biológico. Exercer um papel não precisa ter a ver com a nossa biologia. É isso É o aí. nosso papel social. É. E Doutor Denise, Elias, Oi, ah, pode falar, André. Você ia eu, perguntar alguma eu, coisa? eu, eu escolhi um tema para falar hoje. Isso, eu ia não, perguntar mas isso. deixa ele vai esperar um minutinho, ele já vai falar, mas eu queria só que você me falasse um pouquinho, porque daí ele Uhum. entra no tema dele, Tá, que é a questão da livre demanda ou tá. não, o que é oferecido para as mães, Sim. como cada um faz a escolha, como que é? É exatamente, não existe uma regra, tá? No início, nos primeiros dias na maternidade, o bebê dorme muito, ele acaba chorando menos e indo para o peito da mãe quando ele pede, mas ele vai menos. Depois disso, cada bebê vai funcionar de um jeito. Tem os bebês que precisam de livre demanda, por exemplo, durante o dia, mas à noite dá para você fazer um outro esquema. Tem família que prefere a livre demanda e assim fica bom para eles. Tem família que precisa de um esquema, de um horário,
porque assim fica bom para eles e fica bom para o bebê. A amamentação é possível em vários esquemas, em vários cenários. A gente não precisa fechar portas e janelas dizendo que existe um esquema só. Eu estou falando isso, André, porque tem pais que têm pavor do termo livre demanda, porque ouvem histórias de que a criança fica pendurada no peito o dia inteiro e não querem de jeito nenhum. Então, as pessoas hoje vêm para a gente no consultório com um viés muito grande de excesso de informação. Eu falo que se você puder, pai e mãe, não ler mais nada, escolher o profissional que você Não ouvir confia, mais ninguém. assiste uma série de outra coisa, meu. Assiste lá o Outlander, qualquer coisa, mas não fica atrás de informação, porque cada um vai falar uma coisa, não tem jeito. E aí você pode ter um esquema baseado na sua responsividade. Você observa seu filho, aprende os comportamentos dele, as demandas dele, e então você responde do jeito mais adequado, mais responsivo para aquele bebê, para aquela situação. Eu tenho uma pílula primordial que fala sobre isso, os segredos da parentalidade. E é exatamente isso, é ler comportamento e responder a eles. Eu não sei se vai ser igual de um filho para o outro dentro da mesma casa, que dirá em casas diferentes, né? Normalmente não é igual, né? Normalmente não é, e nós não somos os mesmos pais do primeiro e do segundo e do terceiro filho. Somos pais diferentes, com outro grau de maturidade, com outra experiência, né? Então, tudo isso precisa ser respeitado e passado para os pais. Eu brinco que eu vou fazer um curso para gestantes, só para as gestantes não fazerem alguns cursos que são dados por aí, sabe? Eu vou chamar a gestante, ó, vem cá, conversa comigo, vamos falar de outra coisa, vamos relaxar, vamos aprender a ouvir seu filho, sabe? É isso que eu acho que está faltando. Isso. Às vezes a ansiedade é tão grande, né? Que você tem que falar, espere ele nascer para você ver como ele vai ser, né? Exatamente. Isso é incrível. E aí entra no que meu pai queria falar, né? Não, eu escolhi um tema, Denise, que faz mais de 10 anos que eu utilizo esse esquema. Eu dou aulas para gestante, Perfeito. Principalmente gestante conhecida, que a gente sabe que vai no consultório e tudo mais. Então, eu achei que o tema é importante, porque a gestante, ela hoje faz... Antigamente não, né? Antigamente não tinha pré-natal. Ela estava em gestação, 9 meses, nascia e tudo bem, pronto. Mas hoje não. Hoje, todo posto de saúde, eles têm um esquema para gestação, aulas, inclusive, exercícios, aulas de psicologia e tudo mais. Mas hoje ainda eu sinto, quando eu dou as aulas ainda, dou até hoje, para algumas pessoas eu dou aula para isso. E eu tinha interesse de... A mãe tem que chegar no parto sem ansiedade. O problema da mãe pós-parto é a ansiedade, que a gente vê isso muito. A ansiedade é uma coisa que deixa a mãe terrivelmente nervosa, ansiosa, como já é a própria palavra que diz, porque quando ela deu à luz, ela vai ouvir. Hoje os hospitais todos estão bem aparelhados, hoje tem especializados em neonatologia. E hoje ninguém morre hoje. Nasce e ninguém morre. Raramente você vê 1 em 100 mil pode morrer. 1 em 100 mil tem uma doença. 1 em 100 mil tem uma cardiopatia ou uma outra patologia qualquer. Hoje não. Hoje tudo é curado quase. Tudo para neonatologia, para berçário, para criança pequena. Então, a mãe tem que ir preparada para o parto. Isso eu acho que devia ser mais incentivado nos postos e tudo mais, e nos consultórios também. Porque quando a mãe deu à luz, ela dá aquela relaxada, mas ela fica ansiosa.
será que eu vou conseguir cuidar desse bebê? Ele é tão frágil, ele é pequeno. Será que ele vai mamar? Não vai mamar? Eu vou ter leite? Não vou ter leite? Essa ansiedade deixa a criança agitada. A mãe tem que estar preparada para o pós-parto, porque aí ela fica tranquila, tranquilizada, porque se ela tiver uma doença, o hospital imediatamente vai comunicá-la. Hoje ninguém esconde nada. Vai comunicá-la, ele tem isso, tem uma cardiopatia, tem um sopro, tem isso, aquilo, mas isso hoje é curável. Hoje, uma cirurgia cardíaca hoje é banal. É como se fosse uma apendicite de antigamente, que não complicada. Apendicite não complicada. Então, hoje a neonatologia é tão evoluída e tão adiantada que os exames laboratoriais, os exames de imagem, não tem problema. A criança vai ficar muito bem. Então, a mãe tem que saber disso. A criança está com icterícia, a mãe se apavora, acabou o leite, pronto, acabou o leite. Só com essa tensão da mãe. O que acontece? A icterícia põe na luz lá e acabou. Hoje é muito fácil. Quando eu me formei, quando eu estava na residência minha, o primeiro tema escrito sobre icterícia, sobre fototerapia, apareceu em 59. Pô, hoje não. Hoje você vê, põe a criança na luz, em 2 dias ela vai embora. Então, a mãe tem que saber certas coisas para ela ficar tranquila. Quando a mãe sabe da tranquilidade, tudo bem. Agora, quando ela chega, o meu tema principal é o primeiro dia em casa. Quando a mãe é de primeira viagem, ela está muito nervosa, porque realmente ela tem que cuidar de tudo, ela não sabe se vai cuidar bem do neném, como eu já falei. Então, ela chega em casa, ela se desespera. E aí vem a vizinha, vem a mãe, vem a sogra, vem o avô, a avó, e todo mundo fica dando palpite, quando a mãe tem que saber que o segundo dia, de um modo geral, hoje as mães saem de alta no segundo ou terceiro dia. No segundo dia, ela não tem leite. É um colostro, é um líquido que sai da mama e a mãe tem que saber disso, que ela não tem leite. Quando ela vai ter leite realmente é no 5º dia pós-parto. Então, ela tem que ficar tranquila nisso. O nenê vai chorar? Vai, põe no peito para ele mamar o colostro. Porque daqui a 3, 4 dias, ele vai mamar leite verdadeiro. E aí começa a alimentação da criança. Então, a mãe tem que estar preparada nisso. Ela não pode chegar em casa, ela não sabe trocar uma fralda, ela ouviu lá na maternidade, mas não trocou ainda. Então, ela tem que trocar, ela tem que aprender. Ela, quando vê o umbigo pendurado lá e seco, nossa, dá um desespero, ela não quer nem mexer naquilo lá. Ah, sangrou, doutor. Nossa, ela sai correndo. Está sangrando, meu filho. Então, ela tem que se preparar com isso daí. Ela tem que tomar algumas aulas a respeito disso para ela não se perturbar, para não ficar tão ansiosa quanto é. Para ficar mais Não é? tranquila, Ela fica né, tranquila, totalmente tranquila. Aí, quando ela chega no consultório, eu, às vezes, ontem, eu vi uma criança de 8 dias chegar. 8 dias. Faz uma semana que nasceu. Então, você vai orientando essas mães, porque realmente é nossa obrigação de orientar, não é? Não deixar. Agora, quando chega uma mãe de 3 meses, doutor, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu não durmo. A mãe não dorme mesmo, porque de noite a criança chora a noite toda. No dia seguinte, a mãe está de pé, está cozinhando, está lavando, está fazendo isso e aquilo. Então, a mãe tem que dormir, não pode não dormir. A senhora tem que dormir, a senhora tem que descansar. Isso ela tem que saber disso, para que ela chegue no pediatra e diz, olha, eu preciso dormir, eu não posso, eu não vou tomar remédio para dormir.
senão passa no leite. Mas eu tenho que dormir e descansar. Então, isso faz parte para que ela sua... se conecte com a rede de apoio dela, né, Denise? Exatamente. Então, isso faz parte do seu tema agora aí, porque realmente é isso que eu queria falar. Maravilhoso. Olha, eu vou interromper vocês dois, porque assim, só tem elogios aqui e eu não consegui ler todos, tá? Mas muitos, Denise, muitas mães. Eu vi várias pessoas aqui também, conhecidas. Assim, sendo gratas, realizaram um sonho. Tem uma outra aqui que fala que você é pediatra da minha família toda, né? Por mais pediatras como essa. Uma amiga minha comenta que fez o curso de pais na Promatre com o marido e foi ótimo. É isso, né? Precisa de orientação. A Silvinha, olha aí, meu pediatra querido. Ai, que legal. Demais. E, assim, em relação ao que tudo que o doutor Elias falou brilhantemente, até porque, assim, parece que se formou anteontem, né? Olha aí, tentando deixar a mãe tranquila, empatia pela mãe, a mãe tem que dormir, tudo que a gente fala. E hoje a gente tem evidências científicas de que isso, pelo menos em 3 dimensões, beneficia o bebê. Então, assim, hoje a gente tem evidências epigenéticas de que o estresse é ruim para o bebê, o estresse materno é ruim para o bebê, porque isso muda o material genético do bebê, se modifica de acordo com o estresse materno. Isso modifica o leite materno. Hoje a gente sabe que aumenta os níveis de cortisol no leite materno da mãe estressada. Então, de fato, o bebê fica mais agitado e mais estressado com a mãe estressada. E, além disso, a mãe serve de modelo. O pai, a mãe, todo mundo que está perto do bebê serve de modelo para o bebê. Então, pessoas estressadas, ambiente estressado perto do bebê, é modelo ruim, é leite materno, pior, é alteração epigenética, né? Então, pelo menos essas 3 coisas a gente está evitando, está protegendo a criança quando a gente começa pelo autocuidado da família, principalmente da mãe. Então, eu fico muito feliz que o senhor esteja fazendo esse curso de gestante tão importante, porque é bem isso, né? Eu acho que essa fala foi sensacional. Hoje as coisas têm jeito. Na década de 60, talvez não tivesse, né? Agora Não. as coisas têm jeito. Agora a gente. Não é? O senhor mesmo começou a live falando isso, né? Denise, eu sou do tempo que eu lia artigos baseado depois da Segunda Guerra Mundial. Olha, isso lá na década de 50 eram artigos que eram pós-guerra. As Exatamente. atividades dos psicólogos, dos médicos e tudo, era pós-guerra. O que aprenderam na guerra? Aí soltavam os artigos e a gente aprendia na marra. E quando eu fiz a residência, terminei a residência, eu tinha só um emprego, então tinha tempo para estudar. Então, eu fui estudar. Eu peguei a escola alemã. E a escola alemã, naquela época, soltava uns artigos de psicologia infantil, mas fantásticos, mas eram rígidos. Tinha regra. O nenê dormia, acordava, tinha tudo regrinha. Hoje não tem regra. Mas a mãe tem que fazer regra quando chegar o primeiro dia na casa dela. Ela tem que botar uma ordem na casa. Senão, ela vai ficar até 6 meses amamentando ou fazendo coisa errada e tudo mais. Então, ela precisa ter algum conhecimento, algum aprendizado, ela precisa ter. Exatamente. É isso mesmo. E olha, aqui tem mais falas. O Almir falou para você, pai, muita gratidão pelo doutor Elias, pediatra dos nossos filhos. E a Thaís Teca
fui Teca. tão bem acolhida no meu pós-parto pela doutora Denise que tive até coragem para fazer esse bolo. É Que verdade, bacana. maravilhosos, maravilhosos. E eu só tenho paciente gente boa, viu? Os meus pacientes são maravilhosos Ah, também. que bom. É que você que é Obrigada, Thaís. maravilhosa, né, Denise? Ah, O gente, pediatra, quando fala eu tenho gente boa, eu tenho uma clientela grande, e ele é bom, ele não é bom só cientificamente, ele é bom de coração, de mente aberta, exato, né? É isso exatamente. mesmo. Senão ninguém fala de você. É. Mete um Gente, pouco. como que eu faço para chegar aos 89 anos assim, hein, André? Fala para mim. Mas você chegará, Meu, imagina. que genética é essa que você tem, André? Você tem que aproveitar, hein? Vamos falar É disso verdade. depois. É Meu verdade. Deus, eu chorei no começo da live, fiz a live inteira com olheira de lápis, ó. Agora já tô com nó na garganta de novo, tá uma coisa de louco essa live aqui, viu, gente? Mas é isso, uma pessoa como essa só podia ter como filho o salvador do mundo, que é o Fábio, né? O herói do momento, É não é? verdade. É Nossa, verdade. meu, sensacional, muito, Eu muito tenho três legal. filhos que eu tenho muito orgulho deles. Realmente, todos os três. Que Tive pouco, legal. devia ter mais, mas tive só três. Só três. Hoje as pessoas não têm o terceiro. Eu sou a terceira filha também. Eu sou a Que caçula, a legal. terceira filha. Você é a Mas hoje ninguém. caçulinha. A Eu sou a caçulinha. caçulinha. E a única menina da casa. Muito Eu legal. sou a mais velha e única menina também. Ah, então, tá vendo? Nós temos regalias, né, Andréia? É isso aí. E, Denise, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Durante a quarentena, eu tenho atendido alguns pais que se queixam muito do sono das crianças, mas da alimentação também. Uhum. E algumas, eu não sei se houve, se você tem escutado alguma. Isso eu ainda não escutei, tá? Alguma alteração na amamentação. Uhum. Alteração, você diz, por Por causa da causa da quarentena? pandemia. Por causa da Na quarentena. verdade, a amamentação, a oportunidade de amamentação melhorou, né? Porque as mulheres Ótimo. estão em casa, óbvio que não na situação ideal, mas eu tenho ouvido no consultório essa narrativa de que, nossa, eu estou em casa, estou aproveitando, por pior que esteja sendo a situação, eu estou acompanhando esses primeiros meses do bebê, né? Perfeito. Agora, em relação a sono, sono tem muito a ver com todo o resto da vida da gente, né? Exercício físico, sol, alimentação. As crianças estão na frente da tela o tempo todo. Agora, eu ouso dizer que a gente no início falou que a infância estava sendo poupada pela Covid. Hoje eu ouso dizer que a Eu infância está também sendo acho que não. massacrada por essa quarentena, porque eles estão Muito, por sinal. comendo pior, dormindo pior, por conta desse estilo de vida confinado e na frente da tela que eles estão tendo, né? A Porque a falta gente de atividade física, né? Falta Exato, muita coisa, muitas exato. possibilidades que eles não estão tendo, né? A gente, Denise, eu fiquei 5 meses confinado, mas 5 meses mesmo, realmente fiquei confinado mesmo. E terça-feira me chamaram para o serviço médico lá onde eu trabalho e me deram alta, e o senhor vai voltar amanhã. Você não sabe qual a alegria que eu tive ontem e hoje em de atender voltar. criança. Maravilhoso. Mudou Seu humor. Eu meu não humor tenho mudou dúvida. totalmente. Então Isso já estou também, né? trabalhando. Que maravilhoso, tá vendo? Que exemplo, gente. Eu fico pensando quantas crianças eu vou estar atendendo com 89 anos. Eu também quero estar atendendo com 89 anos. Eu achei o máximo isso. Parabéns por ter voltado. Que o senhor deu um baile nessa Covid aí, viu? Mas se protege, tá? Usa lá a máscara N95, Ah, óculos. com É certeza. importante, mesmo para atender a puericultura, né? Aliás, eu acho que a gente relaxa mais quando a gente está atendendo as crianças não doentes. Então, talvez aí Exatamente. É a verdade. proteção é mais importante, né?
É verdade. É. E, Que Denise, máximo. você acha que a telemedicina está sendo, ela funciona nesse período da quarentena, e eu digo mais para crianças pequenas mesmo, que a mãe está amamentando, que você precisa pesar. Como é Sim. que se faz isso? André, meu, a telemedicina para pediatria já acontecia há muito tempo, né? Você tá ligada nisso, né? Eu Há lembro muito tempo. eu tinha pavor de bip. Você sabe o que era? Porque Sei. tocava o bip e meu pai saía para trabalhar. Olha o trauma, né? Era Então, trauma. eu lembro que quando eu escolhi, fui conversar com pessoas, faço pediatria, não faço e tal, as pessoas falavam, ah, você vai ser escrava do telefone, você vai ser escrava do e-mail. Hoje, quem não é, né? Escravo do telefone e do e-mail? Sem Todo dúvida. mundo é do WhatsApp. Eu, graças a Deus, consigo usar essas ferramentas de uma forma positiva, acho que vieram para ajudar. Hoje isso não é mais um problema, tanto é que aumentou o número de médicos que procuram pediatria, porque isso ficou normal, essa comunicação. E para mim, pelo menos nos últimos 10 anos, era normal, absolutamente normal, conversar com os pacientes pós-consulta e fazer interconsulta, consulta via telefone ou via WhatsApp e tudo, orientar para depois ver no consultório, né? E aquilo, todo aquele medo que todo mundo tinha de ser substituído pelo computador, isso de repente se adiantou, a pandemia acabou adiantando que, na verdade, o computador até pode substituir a gente no que diz respeito a diagnóstico e prescrição. E o que vai diferenciar a gente no futuro próximo e até no presente agora são outras skills, né? Outras Sem dúvida. competências que vão diferenciar a gente. Por isso, estudar psicologia, por isso, olhar para a nutrição. É isso que complementa a gente como médico, porque jogar sintoma no Google até o paciente faz o diagnóstico. Todo Sim, mundo faz, isso não diferencia mais ninguém, né? Então a sem dúvida. telemedicina para a gente já era, estamos em casa. Eu acho que a maioria dos pediatras pensa como eu, estamos totalmente em casa com a telemedicina. Que bom, que bom. Eu acho que facilita, né? Sim, Mesmo para quem teve muito medo, né? sim, Então, eu acho que é bom. E, Denise, assim, infelizmente está acabando o nosso tempo, né? Eu sim, uma queria, pena. eu queria só que você falasse algumas recomendações para pais de crianças pequenas, né? Ou de crianças, nesse momento da quarentena, né? Porque a volta às aulas presenciais ainda não está estabelecida pelo governo, Sim, né? Tem o 8 de de outubro, mas vai outubro. ter que ser avaliado antes. Então, o Sim. que é muito importante? Se eu puder resumir em uma palavra, eu resumiria em autocompaixão para os pais. Pais, calma. Cuidem de É, vocês, porque não está fácil. A gente equilibrar todos esses pratos que a gente tem que equilibrar de trabalho, de as contas continuam chegando, os planos continuam andando. Agora a gente virou professor também, precisa dar conta do desempenho escolar das crianças, que foi um a mais. Então não dá para fazer o que é impossível. Dedique-se ao que é possível. E eu sem diria, dúvida. cuide da sua relação com seu filho, que é isso que eles vão levar no futuro. Como foi a quarentena? Veja, a gente vai levar nas costas uma pandemia, a nossa geração, tanto os adultos quanto as crianças, coisa que as gerações anteriores não tiveram nesta dimensão, né? Agora, as gerações recentes não tiveram nessa dimensão. O que a gente está levando disso? O que a gente quer que as crianças lembrem desse período? É a isso que a gente tem que se dedicar. Converse Eu, com as eu acho, escolas. complementando um pouquinho o que você está falando, porque eu concordo com tudo, mas é também aproveitar essa situação, sabe? Sim, Porque, na realidade, eu sei que muitos pais estão muito preocupados, principalmente com relação a conteúdos, tudo, mas sim. as crianças aprenderam muito nessa Sim, quarentena, né? Com essa pandemia. muito, muito. Eu falei,
O futuro do pretérito dá para esperar, o adjunto adverbial dá para esperar. Eu também acho. Agora vamos aprender a ser resilientes, né? Que a gente na isso. live que eu fiz com o Fábio, que você fez também, ele fala da importância da resiliência no enfrentamento de novos desastres, né, da vida. Então, por que hoje não aprender resiliência? Olha que oportunidade que a gente tem. Então, estamos aí, com a faca e o queijo na mão. Mas vamos deixar o doutor Elias finalizar, então, uma mensagem Por dele. favor. 63 anos de pediatria, gente. Os pediatras que estiverem aqui. Me fez chorar no começo da live. Quem quiser me ver chorar, é só assistir o começo da live. Denise, eu estou começando a ficar velho. É isso aí, maravilhoso. Maravilhoso. Não, o que eu aprendi dessa pandemia é que o mundo mudou. O mundo está mudado. O mundo vai ter que mudar. Não pode estar do jeito que estava. Então, vai ter que mudar. Não foi só o vírus que matou muita gente. Realmente, a gente lamenta muito isso. Porque quando nós tivemos algumas doenças que surgiram nesses 50 anos, não matava tanta gente. Mesmo a HIV não matava tanta gente. Hoje não. Hoje nós temos mais de não sei quantos milhões de mortos. É muita coisa. Então, o mundo vai ter que aprender alguma coisa, porque o mundo está de perna para o ar. Ela não pode ficar assim. Lamentavelmente, não pode. Então, a lição é Vamos muita aprender. calma, paciência, tolerância, resiliência, né? Exato. Porque é isso. Bom, maravilhoso. Nós temos 1 minuto. Então, olha, eu preciso agradecer muito sua presença, a participação do meu pai. Obrigada. Obrigada a todos que participaram também, tá bom? E a Eu que live vai agradeço. ficar gravada. Com certeza. Denise, vá em frente. Obrigada. O seu estudo é fantástico. Eu não sei aonde você costuma dar essas aulas, mas o seu conhecimento é muito grande e você precisa mostrar isso para frente, para outras pessoas aprenderem também e para ensinar para frente também. E isso que faz a medicina ir para frente. O mundo não vê tantas crianças morrendo. Eu vi muita criança morrer por desnutrição grau 50, que era terrível ver aquilo. Mas nós chegamos a ver. O meu tempo era de ver tudo isso. Felizmente, o mundo melhorou. Realmente melhorou. E muito, não pouco, muito. Muito. Então, vai em frente. Muito obrigada. Por mais cabeças como a sua. Parabéns. Inspirador demais. Muito, muito legal. E eu vou fazer a minha parte, vou continuar, mesmo às vezes desanimando, mas eu vou continuar sim. Em nome, e por gratidão ao Senhor, em nome de tudo que o Senhor falou, eu vou pela infância. Bora lá. Isso aí. Muito obrigado. Que bom. E obrigado a todos que participaram. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.